Oi, gente. Então, tô vindo aqui fazer um vídeo que não é muito meu perfil, mas eu queria conversar uma coisa com vocês que estão nas minhas redes. Não sei se isso vai esperar de alguma maneira a minha rede, mas enfim. Para falar um pouco sobre corpos. Isso mesmo, corpos. Mais especificamente sobre a nossa aparência e como isso repercute no nosso entorno e nas pessoas do nosso entorno. Para quem me conhece sabe que nos últimos anos eu ganhei muito peso, né? Então eu tô apresentando hoje um corpo gordo que não era um corpo que eu apresentei ao longo da minha vida, assim. Eu tive meus momentos de engordar e emagrecer, mas até o momento esse é o meu peso máximo, que eu acho que eu cheguei nos meus 38 anos de idade. Por uma série de fatores que não é a questão aqui. A questão é o quanto que o fato de eu estar gorda incomodou os outros. Isso que é a questão. Eu recebi alguns feedbacks, não em feedbacks, mas sim comentários de pessoas, se não diretamente, mas através de pessoas que eu conheço. Então, algumas pessoas expressando uma falsa preocupação com a minha saúde. Eu digo falsa porque a pessoa nunca perguntou da minha saúde em si, ela só falou da minha aparência. Ou falando, nossa, mas por que você engordou? Por que você tá tão gorda, né? Esse tipo de comentário que eu acho que todo mundo aí já deve ter ouvido em algum momento, porque a grande maioria das pessoas tem essa variação de peso em algum momento. A questão é, nós vivemos num mundo hoje, e aqui no nosso país isso é muito intenso, que existe uma pressão estética para um corpo magro que é muito forte. E como é que a gente vê isso repercutir? A gente vê isso repercutir no fato do Ozempic, que é um medicamento que promete perda de peso rápido. Está sendo o medicamento mais vendido no Brasil e um dos mais vendidos no mundo no momento, mesmo causando uma série de problemas de saúde, como paralisia intestinal, depressão, ansiedade crônica e por aí vai, e outros problemas que vão descobrir em breve, porque o uso está sendo indiscriminado, a ponto de chegar a ter falta ou ameaça de falta do medicamento no Brasil. A gente tem pesquisas extensas que falam sobre isso. Então, por exemplo, uma pesquisa recente de 2023 demonstrou que 1 a cada 5 jovens entre 6 a 18 anos apresentam um distúrbio alimentar. Só no Brasil, esse número supera a 10 milhões de pessoas com distúrbio alimentar. Teve uma matéria que saiu recentemente no Intercept falando que uma das palavras ou daquilo que era mais buscado no Google era como ter um corpo padrão. E que a moda do super magro nas passarelas está voltando, das aparências quase anoréxicas está voltando. Então veja bem, a gente tem uma realidade social que impõe uma magreza que não é natural e não é saudável. Por isso que eu falei lá no começo, né? Muita gente chega e fala assim: ah, mas eu tô preocupada com a sua saúde, e eu vejo que não é por aí. Porque muitas das magrezas, dos corpos magros presentes hoje na nossa sociedade, vem através de dietas e uso de medicamentos que não levam a uma saúde física. Eles levam a uma aparência magra. Então não é sinônimo, assim como um corpo gordo não é sinônimo de um corpo doente. Eu sei que, e eu não quero defender isso, tá, gente? Eu sei que obesidade favorece o desenvolvimento de uma série de doenças. Não é isso que eu tô entrando e não vou entrar nesse mérito. Porém, existe sim uma pressão estética para um corpo magro que a gente introjeta e busca e acaba pressionando os outros quando a gente vê que essa pessoa não está adotando essa perspectiva do corpo magro, se ela tá gorda, se ela não apresenta esse padrão físico, né, de corpo. Então eu queria deixar uma dica, gente. Não comente o corpo alheio. Assim, o corpo do outro não é um espaço público, ele é um espaço privado. O que isso quer dizer? Que ele não está aberto para a sua avaliação só porque ele existe como tal. Não importa se você conhece a pessoa, se você tiver muita intimidade com a pessoa e você, enfim,
sabe como ela vai reagir ou sabe por que ela tá passando, aí é outra história. Mas na grande maioria dos casos, o ideal é você ficar calado. Se a pessoa for levar alguma demanda para você sobre isso, tal, vocês conversam. Mas caso contrário, gente, não faça comentários sobre o corpo alheio. Você não sabe o que a pessoa tá passando. Você não sabe se a pessoa tá com algum problema de saúde ou não. Você não sabe se esse comentário vai provocar algum impacto psicológico nessa pessoa. Então, assim, não comente, tá? A gente vê tantas coisas absurdas em relação a isso que o ideal é guarde para você seu comentário, guarde para você a sua análise do corpo alheio, esteja disponível, né, para ouvir, para ser um bom amigo. E se a pessoa quiser falar com você sobre isso, tal, você conversa, né? Se você estiver preocupado com a saúde da pessoa, pergunte como está a sua saúde. Você tem ido ao médico? Fez exames? Seria bom você procurar um médico, mas não comente sobre o corpo, ok, gente?